Imagine um objeto tão sagrado, tão poderoso, que apenas tocá-lo de forma indevida significava a morte instantânea. Algo que carregava a própria presença de Deus entre os homens. Mas por quê? Que poder era esse que matava imediatamente? Seria um castigo divino ou havia algo mais? O que acontecia com aqueles que ousavam tocar na arca sem permissão? Essa não é apenas uma história do passado, mas um aviso atemporal para todos nós. Hoje você vai conhecer a verdadeira história da Arca da Aliança e por que ela era tão temida. Esse não era apenas um objeto de adoração ou um símbolo religioso. A arca era a manifestação da glória de Deus na terra, um portal entre o céu e os homens. Quem a tocava sem a devida autorização estava violando um princípio divino e se expunha ao juízo imediato. Compreender esse mistério é essencial para entendermos a santidade de Deus e o que Ele exige daqueles que se aproximam dele. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança não era um objeto comum. Ela foi ordenada por Deus e fabricada conforme suas próprias instruções. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, ela continha dentro de si 3 elementos de profundo significado: as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Mas mais do que um simples repositório de relíquias sagradas, a arca representava a própria presença de Deus entre seu povo. Era o trono divino na terra, onde a glória do Altíssimo se manifestava. Seu poder não vinha do material precioso de que era feita, mas da presença de Deus que repousava sobre ela. Os querubins esculpidos sobre o propiciatório simbolizavam o próprio trono celestial. E essa presença não poderia ser tratada com descuido, pois a santidade de Deus exige reverência absoluta. Qualquer um que a tocasse sem a devida santificação ou sem ser ordenado por Deus, estava cometendo um ato de profanação mortal. A arca não era apenas um símbolo sagrado, mas também um lembrete do compromisso que Israel tinha com Deus. Sempre que a arca ia à frente do povo, milagres aconteciam. Mas quando era desrespeitada, o juízo caía rapidamente. O que isso nos ensina? Que a presença de Deus deve ser honrada e que não podemos brincar com o que é sagrado. O poder sobrenatural da arca. A arca não era apenas um símbolo espiritual. Ela carregava manifestações sobrenaturais impressionantes. Em Jericó, foi diante dela que as muralhas caíram. No Jordão, suas águas se abriram quando os sacerdotes que a carregavam pisaram no rio. Ela era uma arma imbatível nas mãos do povo de Deus, mas também trazia juízo sobre aqueles que a tratavam sem respeito. Quando os filisteus a capturaram, pensando que poderiam usá-la como um troféu, foram assolados por pragas terríveis. Suas divindades falsas foram humilhadas diante da arca e os que se atreveram a olhar para dentro dela foram mortos. A própria presença de Deus não pode ser manipulada pelos homens. Ele é soberano e santo, e seu poder não pode ser tratado como algo comum. O fato de que até mesmo os inimigos de Israel sofreram consequências graves por desrespeitar a arca demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Sua santidade é absoluta e ele não tolera desonra. Isso nos mostra que o respeito pela presença divina não é opcional, mas uma questão de vida ou morte. 3. O caso de Uzá, o homem que morreu ao tocar na arca. A morte de Uzá é uma das passagens mais chocantes da Bíblia. Durante o transporte da arca em um carroção, os bois tropeçaram e Uzá, na melhor das intenções, estendeu a mão para segurá-la. No mesmo instante, ele caiu morto. Mas por que Deus o matou, se ele apenas queria ajudar? A resposta está na santidade de Deus e na forma como a arca deveria ser transportada. A lei era clara. A arca nunca deveria ser tocada e deveria ser carregada nos ombros dos levitas por meio de varas. Uzá morreu não apenas porque tocou na arca, mas porque os israelitas haviam negligenciado as instruções divinas. Deus não aceita adoração feita de qualquer maneira. Sua presença exige obediência. Esse evento é um alerta para todos nós. Muitas vezes tentamos ajudar Deus, agindo com boas intenções, mas sem obedecer aos princípios estabelecidos por Ele. Isso nos ensina que não basta ter zelo, é preciso ter conhecimento e reverência.
A presença de Deus não pode ser manipulada de acordo com nossa vontade. 4. A arca desaparece. Onde ela está hoje? A Arca da Aliança desapareceu da história em algum momento antes da destruição do Templo de Salomão por Nabucodonosor. Existem inúmeras teorias sobre seu paradeiro. Estaria escondida sob o Monte Nebo, levado pelo profeta Jeremias, e ali, escondida em uma caverna e selada a sua entrada com pedras? Teria sido levada para a África, quando a rainha de Sabá foi em Israel e, como presente, foi dada pelo rei Salomão. Estaria protegida em algum local sagrado, aguardando o tempo determinado por Deus? O mistério permanece, mas o que sabemos é que a arca representava o trono de Deus. E hoje podemos estar diante do trono celestial por meio de Jesus. No antigo tabernáculo, a arca ficava no Santo dos Santos e era acessada apenas pelo sumo sacerdote. Hoje Jesus é nosso sumo sacerdote diante de Deus em seu tabernáculo celestial. Não precisamos mais de uma arca física, pois temos acesso direto ao Pai através de Cristo. Ele é o mediador que nos conduz à presença divina sem temor. A pergunta que fica é: estamos aproveitando esse acesso? Ou ainda vivemos como se houvesse barreiras entre nós e Deus? A arca era um meio de conexão com o Criador, mas hoje essa conexão se dá por meio de um relacionamento vivo com Cristo. O que isso significa para nós? A história da Arca da Aliança não é apenas um relato do passado. Ela nos ensina sobre a santidade de Deus e a seriedade de sua presença. Hoje não temos uma arca física, mas temos algo maior. Um Deus vivo que deseja habitar dentro de nós. Mas a pergunta é: estamos tratando a presença de Deus com a reverência que Ele merece? Ou estamos, como Uzá, tocando na santidade de Deus de forma descuidada? Que possamos aprender com essa história e buscar viver de acordo com a vontade do Altíssimo. Se esse tema impactou você, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A verdade precisa ser espalhada. Que Deus te abençoe